Hoje, você consegue viver apenas com esses empreendimentos ou você tem alguma outra fonte de renda? Achando que vai dar certo, porque a maioria das vezes você vai quebrar a cara. O celular, em tese, não é um bem essencial. Só que hoje em dia, muita gente trabalha e ninguém vive sem um celular. Às vezes, paga-se o custo e tá tudo bem. O importante é pagar o custo da operação. Como que você fez para, por exemplo, uma pessoa endividada pagar pelo seu serviço? O chavão dos caras, não, você tem que proteger seu patrimônio. Cara, você tem que proteger. Mas eu, como consultor, não posso te enfiar um monte de seguro porque eu tô dizendo pra você que eu tô te protegendo, só que na verdade eu tô enchendo o bolso. Só pelo dinheiro a pessoa vai quebrar a cara, porque normalmente o processo demora um pouco, deve ser lento. Bom, como você viu aí, acabou de sair o episódio 2 do MM Podcast. Então já acesse o link que está aqui em cima para você assistir na íntegra esse episódio. Sobre o vídeo de hoje eu falarei um pouco sobre a experiência que, caso você tenha acompanhado lá no Instagram, eu passei no sábado. Eu fui no FinDay, que é o evento da Finclass. A Finclass é basicamente uma plataforma de educação financeira, meio que uma Netflix de educação financeira. E eu acabei ganhando ingresso para ir no evento. E eu vou contar aqui para vocês um pouquinho de como foi a minha experiência lá no evento. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não tenho nenhuma experiência nesse tipo de evento. Cheguei aí em um evento mais ou menos parecido no meio do ano, mas era diferente, era um outro tema, era de outra coisa, e era mais um feirão, onde fornecedores encontravam pessoas, clientes, enfim. Agora, sobre finanças, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de comparecer num evento. Primeiramente, o evento foi gigantesco, assim, tinha pelo menos 25 mil pessoas, foi no AMB Morumbi, em São Paulo. Então era basicamente, para vocês entenderem como era o espaço, era um galpãozão, onde tinha, obviamente, as cadeiras para todo mundo sentar, tinha, obviamente, na frente uma área VIP, né, que ingressa mais caro, você fica mais próximo do palco. Além disso, obviamente, tinha, né, uma área para você poder comer, uma praça de alimentação, que é normal que todo evento vai ter algo desse tipo, né. Mas sobre o espaço, eu acho que é isso que eu tinha para falar. Obviamente, estava vendendo também livros de autores, né, que estavam lá no evento, e foi realmente muito legal. Para você que não sabe quem foi, seja, você não acompanhou no meu Instagram, então já acompanha lá, MM_negócio, que eu falei, você fica por dentro de tudo por lá. Foi muitos convidados, entrando agora na tela a line-up, né, os convidados que foi, então foi, né, o mais famoso provavelmente é o Thiago Nigro, que é o primo rico, mas foi também o Paulo Guedes, que é o ex-ministro da Economia, ou melhor, ex-ministro da Fazenda aqui do Brasil, posto que hoje que você deve estar acompanhando mais, porque hoje quem exerce esse cargo é o Fernando Haddad, né? Além disso, foi a Cristina Junqueira, que fundou o Banco Nubank, foi o Guilherme Benchimol, que fundou a XP, que é a corretora que a gente usa aqui. Enfim, muitas das pessoas que estão entrando agora na lineup. Então eu gostaria de compartilhar para vocês um pouco da minha experiência, um pouco do que eu aprendi lá, e falar para vocês também, para vocês poderem adquirir conhecimento e saber um pouco mais como funciona para futuramente, quando vocês forem num evento desse tipo também. O que eu não digo que eu me decepcionei, mas que é algo que às vezes eu tinha mais expectativas, como eu falei que a outra experiência que eu tive de um evento mais ou menos parecido, foi mais um feirão, deu para conversar com muita gente. Então eu ia numa bancadinha, conversava com uma pessoa, em outra bancada conversava com uma pessoa que vende um produto diferente. Nesse caso não, pois era mais um modelo de realmente palestras, né? Então é como se você tivesse, sei lá, num cinema, por exemplo. Obviamente, tinha muita dinâmica, interação com a plateia, mas é algo que eu esperava, mas que não era o tipo de evento realmente. Mas, falando um pouco sobre as palestras, né? Então vamos aqui no flow, né? Comentar um pouco do que eu tinha notado. Obviamente, tem coisas que para você pode parecer óbvio, mas para mim eu vou pontuar aqui algumas coisas que, quando eu vi, eu anotei, porque eu falei, pô, isso realmente é importante, tanto para mim quanto para passar para o pessoal, né? Então, para começar, um dado muito interessante que eles trouxeram lá é do quanto tempo demora para você ficar milionário. Obviamente que isso vai variar muito de acordo com o aporte, com quanto de rentabilidade vai ter, mas eles, para fazer uma simulação lá, eles colocaram um valor, né, que eu acho que, não digo que, nossa, é acessível para todo mundo, mas que é bem razoável.
Então, considerando um aporte de R$ 500 por mês e uma rentabilidade média anual de 10% ao ano, que é super factível, você demoraria 30 anos para alcançar o primeiro R$ 1 milhão. Só que qual que era o dado interessante que eles trouxeram? Desses 30 anos, 15 anos você demora para alcançar seu primeiro R$ 200 mil. Ou seja, metade do tempo não é para você chegar a R$ 500 mil, é para alcançar R$ 200 mil. Ou seja, você demora 10 anos para alcançar seus primeiros 100 mil, 5 anos para alcançar seus primeiros R$ 200 mil, e a partir disso, os outros 15 anos, você faz os outros 800 mil. Que esse é o poder dos juros compostos. Então, demora mais de 10 anos, inclusive, esse é um outro dado, para o valor que você tem de patrimônio acumulado, desse valor, os juros serem maior do que realmente o aporte. Então, é isso que é importante para você pensar. Óbvio que aqui a gente sempre tenta investir melhor, ganhar uma rentabilidade melhor, eu sempre falo muito do poder do tempo, mas nessa primeira fase, como eu imagino que ninguém aqui esteja vivendo de renda ainda, nessa primeira fase, mais importante é você conseguir aportar mais. Então, como eu acabei de falar, vai demorar anos para os juros e a rentabilidade ser realmente relevante. Mais importante, por enquanto, é você aumentar seus aportes, ou seja, foque em ganhar dinheiro. Agora, falando um pouco sobre uma das partes que eu mais gostei, que foi a do Paulo Guedes, né? Que é sempre interessante estar ali no mesmo ambiente que alguém que foi ministro da Fazenda do Brasil. Então, o que ele me falou não, que ele não falou pessoalmente comigo, né? Não falou diretamente para mim. Mas uma das coisas que, conforme ele ia falando, que eu olhei e falei, nossa, cara, que legal. Que mesmo ele sendo alguém já de mais idade, ele tem 75 anos atualmente, e é alguém que tem muita visão para o futuro. Então, mesmo que ele já tenha essa idade, ele já ia falando, não, porque planejo fazer isso. Então, ele é alguém que tinha, por exemplo, um grande olhar para a transição energética no Brasil. Ele começou a falar, não, o Brasil é o país verde do mundo, então dentro de um grande pontinho azul no espaço, que é a Terra, tem o pontinho verde, que é o Brasil. E eu achei isso muito interessante, pois é alguém que, em tese, a gente mesmo, quando a gente chega nessa fase da vida, provavelmente, às vezes a gente vai estar pensando, não vai estar pensando tanto no futuro, está pensando mais no agora. Mas ele não. E foi isso que eu achei interessante de pensar, porque uma pessoa que chega onde ele chegou, é isso que leva ela a chegar lá. Porque desde sempre, tenho certeza, que ele nunca está pensando no hoje, daqui a um ano. Está sempre pensando para frente, e com isso ele consegue se planejar e aumentar, né, seus retornos. Então é alguém que ele ajudou a fundar o Banco Pactual, é alguém que tem muita visão. E outra coisa que me interessou muito também, porque normalmente as pessoas de mais idade não são muito atreladas às novidades, principalmente tecnológicas. Mas ele não, ele falou diversas vezes sobre tecnologia, sobre inteligência artificial, ele falou o quanto que ele gosta de startups, que isso é um nicho ainda pouco aproveitado no Brasil. E isso é uma lição muito importante para trazer para vocês, para sempre olhar para frente e se adaptar. Então, provavelmente, independente da carreira que você tenha, vai passar por muitas transições, principalmente por causa da tecnologia. Não estou falando que você vai perder seu emprego, tá? Obviamente. Mas que, para você se diferenciar, provavelmente você vai ter que saber usar melhor a tecnologia a seu favor e melhor do que os outros. Durante a palestra de outro palestrante, outro dado também que trouxeram, que eu achei muito interessante, tá? E, pessoal, aqui eu estou trazendo só algumas informações para vocês terem conhecimento um pouco do que eu vi lá, que eu acho interessante trazer para vocês. Eu não consegui gravar muito bem lá, porque estava com um pouco de problemas na câmera, é um lugar meio escuro, o som estava muito alto, então eu pensei, eu não vou trazer, às vezes, algo que meu público não consiga ouvir, por isso estou fazendo esse vídeo aqui também. Então, nesse outro palestrante, o que ele disse que me interessou muito, ele trouxe dados do S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Já falei um pouco sobre esse índice aqui. Só que ele mostrou que de 2014 a 2024, o S&P 500 subiu mais de 500%. E com isso, todo mundo, obviamente, pensa, não vou investir na Bolsa Brasileira, vou investir no S&P 500. Só que outro dado interessante que ele trouxe, de 2000 até 2010, a Ibovespa, que é o índice da Bolsa Brasileira aqui do Brasil, subiu não sei quantos por cento, enquanto o S&P 500 caiu 25%. Tanto é que foi uma brincadeira que ele fez lá, ele colocou os gráficos sem falar qual era qual, todo mundo quase errou, obviamente. Só que o que eu olhei que eu achei interessante disso, que é basicamente como as pessoas perdem dinheiro a curto prazo. Pois a pessoa pode ter deixado 10 anos lá, vai ter perdido 25%, e ela vai falar, isso não presta, vendeu. Só que se ela não aproveitou, não
teve a visão de longo prazo, então se ela comprou lá em 2000, vendeu em 2010, ela perdeu 25%, ela perdeu todo esse ciclo de alta que voltou a ter o mercado, que foi de 500%. Por isso que eu falo para vocês, olhem sempre a longo prazo, investimento é algo de longo prazo. Não adianta você querer capturar um retorno ali estratosférico em pouco tempo, que isso não vai acontecer. Isso aí vai ser cassino. Se você quiser fazer isso, vai ser cassino. Mas, obviamente, provavelmente você vai perder dinheiro. Bolsa não é isso. Bolsa é olhar para o longo prazo. Por isso que tem muitos estudos que mostram que as pessoas que mais acabam ganhando dinheiro com investimentos são aquelas pessoas que menos mexem em suas carteiras. Então, tem estudos que mostram que, não sei qual banco, qual corretora, que as pessoas que mais ganharam dinheiro com investimentos foram as pessoas que estavam mortas, já tinham morrido, inclusive. Porque se a pessoa morreu, ela não consegue mexer na sua carteira, e com isso o dinheiro fica lá, rendendo, e a longo prazo rende mais do que as pessoas que estão lá mexendo ativamente todo mês. Obviamente, você tem que sempre fazer uma análise, não estou falando para você não mexer em nada da sua carteira. Só que outro lado interessante das palestras também foi algumas coisas, alguns insights que eles trouxeram sobre mentalidade. Então, como eu falei do Guilherme Benchimol, que foi um dos cofundadores da XP Investimentos, algo que ele comentou que foi muito interessante foi o seguinte, que as coisas extraordinárias levam tempo. Então, se você for pegar para estudar um pouco da história dele, da história da XP, lá no começo teve muitos percalços, muitos prejuízos. Ele teve que vender o próprio carro para salvar a XP. Então, sempre pense, sempre lembre que às vezes você vai ter muita dificuldade no começo. No entanto, as coisas mais extraordinárias vai demorar e vai ser difícil, pois nenhum império é construído de forma fácil. Se fosse assim, todo mundo teria, obviamente. Ainda assim, no evento teve, como eu falei, das dinâmicas, teve uma dinâmica de venda muito interessante, onde um livro foi vendido por mais de R$1 milhão. Obviamente que não foi só o livro, conforme ia saindo as ofertas, eles iam agregando valor, então adicionaram WhatsApp, mentoria, todas essas coisas, mas foi muito interessante também para você ver técnicas de venda. Eu confesso que eu tenho um problema, que eu não sou bom com vendas, eu busco aprimorar isso em mim, mas é algo que eu diria para você que se você tiver que estudar, focar em uma coisa, foque em aprender a vender, pois é isso que vai fazer a diferença para você, independente do negócio, ou até mesmo para você mesmo na sua vida. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem que se vender. Obviamente, estou falando num sentido meio errado e bizarro. Eu digo assim, que você, querendo ou não, é um produto, você tem que aprender a se vender. Porque uma empresa vai te contratar, por exemplo. E nesse aspecto eu digo que é muito importante que você aprenda a vender. Então, seguindo isso, quando foi a cofundadora do Nubank, a Cristina Junqueira, se eu não me engano esse é o nome dela, ela falou algo muito interessante também, que foi em relação ao sucesso. Que no dia em que ela recebeu o maior bônus da vida dela, da carreira dela, foi o dia que ela pediu demissão do emprego que ela estava. Pois ela olhou tudo aquilo e falou, pô, se isso é o sucesso, não é isso que eu quero para mim. Então, sempre olhe, obviamente, não estou falando para você abandonar tudo, mas é muito importante que você olhe e pense em algo que realmente vá te fazer feliz. Pois de nada vale o dinheiro e realizações profissionais, tudo isso, se não for o que você quer, se não estiver cuidando da sua realmente felicidade. Obviamente que a felicidade é relativa, é diferente para cada pessoa. Mas esse é um outro ponto que eu olhei e falei, cara, eu preciso trazer isso para o meu público, pois eles têm que olhar isso para eles fazerem uma reflexão realmente na vida deles. Agora, as duas últimas palestras do dia, eu acho que foi assim, não sei se foram as melhores, mas foi realmente, acho que as mais impactantes. Pois foi o Flávio Augusto. Eu confesso que eu não conhecia ele, mas pelo que eu vi, ele fundou grandes empresas como a WhatsApp, já chegou a comprar um time de futebol nos Estados Unidos, mas pelo que eu entendi, ele é alguém que cuida muito dessa parte de vendas, inclusive. Mas a palestra dele foi um pouco mais voltada para coragem, e eu acho que esse é uma habilidade, é algo meio inerente à pessoa, mas você pode desenvolver, que é uma habilidade essencial que você tenha, só coragem, pois para tudo que você for querer fazer na vida, de diferente, almejar alguma coisa diferente, querer mudar, para viver mesmo, é necessário coragem. Então, foque nesse ponto na sua vida, pois é mais difícil, agora é o Miguel falando, tá? É mais difícil e é pior você viver a sua vida inteira sem realizar o que você tanto queria, do que você ir lá tentar e às vezes se frustrar, ou pelo menos tentando, às vezes você pode ver, não é isso que eu quero,
ou então você vai ver que é isso realmente o que você quer e você vai batalhar para isso. Por isso, sempre a pior coisa para a vida de qualquer pessoa é não viver o que ela tanto queria, mais do que às vezes errar ou se frustrar. E nessa mesma linha veio a última palestra da noite. Pessoal, foi algo assim, realmente muito bom, esse palestrante muito bom, chama Clóvis de Barros. E assim, eu digo que foi muito bom porque eu cheguei lá no evento, o evento começou de fato 10h30, era para começar 10 horas, teve um pequeno atraso, mas eu cheguei lá às 7 e pouco da manhã, acordei 4h30, 5 horas da manhã para poder sair para ir para São Paulo. Gente, eu não sou de São Paulo, e foi acabar 10 horas, então assim, é algo que realmente acaba sendo um pouco desgastante. Só que esse cara, ele veio e, como um passe de marcha, ele levantou todo mundo, pô. E assim, o que, linkando com esse aspecto que eu falei da coragem, que é muito importante, que ele falou, é você pensar que em tese você não é nada. Obviamente, que você é essencial, não tô falando pra você morrer, nada disso, né? Mas que assim, nesse aspecto da coragem, às vezes a gente pensa muito no que os outros estão pensando, e assim a gente acaba não fazendo nada. Então, tem mais de, agora, né, com novos dados, temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, ninguém liga pro que você, às vezes, está fazendo, o que você está pensando, porque cada um está muito focado com seus problemas. E nosso erro, às vezes, é pensar muito que as pessoas estão ligando, estão julgando, e não. Por isso que algo que ele falou que muito importante foi isso, você não é nada. Então, foque no que você quiser fazer e não se importe com a opinião dos outros, como pensar. Se você tem confiança naquilo, segue e vai em frente. E por isso essa vai ser a última dica que eu vou dar para você. Que obviamente, gente, tô trazendo muitas coisas que foram faladas lá, mas essa vai ser a última dica que eu vou dar para você. Foi falada lá, que fechou a noite, e é para entrar fundo na sua cabeça. Descubra qual é a sua praia, descubra o que você é bom. E em seguida aposte em você, creia nisso e batalhe por isso até você alcançar esse objetivo. Se não for para fazer isso, então, bom, para que estamos aqui? E assim eu encerro esse vídeo, pedindo para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhe esse vídeo para mais pessoas poderem aprender um pouco mais. E essa foi minha experiência no Finday 2024.